Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para dar o pontapé inicial da nossa cobertura especial do draft da NBA, que vai ser nessa quarta-feira. 2 dias pela primeira vez, né? A NBA que era sempre tudo no mesmo dia. Agora a primeira rodada na quarta-feira, segunda rodada na quinta-feira. E vai ter, como eu falei, cobertura especial aqui no podcast. A gente vai fazer um preview do draft no seguinte formato: 6 perguntas sobre o draft da NBA, coisas tipo qual o jogador mais seguro, o mais 8 ou 80, previsões ousadas que a gente vai terminar também. E na madrugada, de quarta para quinta, vai ter o episódio pós primeira rodada do draft. Quando você acordar na quinta-feira de manhã, já vai ter análise das 30 primeiras escolhas. E a gente tem um reforço de peso aqui para esses dois podcasts. O Ramon, que você pode conhecer lá do Twitter, Ramon Hoops, ele faz o perfil do Spurs, também é uma das referências em produção de conteúdo sobre draft da NBA aqui no Brasil. Já descobri que ele vai escrever, ou já está escrevendo, pro Jumper sobre draft também. Então, reforço de peso aqui no podcast Cara dos Esportes para esses 2 episódios. Ramon, seja bem-vindo ao programa. Opa, obrigado, Gabriel. Tamo junto, rapaziada. Cheguei aqui pra colar. Se eu ficar um pouco tímido, pai, é a primeira vez que eu faço isso, principalmente com câmera. Já participei de transmissão sem a câmera. Com câmera é a primeira vez. E obrigado pelo convite de verdade. Vamos dar uma dissecada nessa classe do draft, que o pessoal não vê tanto brilho assim, mas eu vejo uma galera que pode chegar junto e pode fazer um barulhinho na NBA. Verdade. A gente tem falado muito aqui no podcast, né? Eu comentei, eu vi, não lembro qual analista que falou, né? Que esse draft é meio que você tira os 5 melhores jogadores de uma classe normal, os 7 melhores jogadores de uma classe normal, e é basicamente essa classe, né? O que significa que você ainda pode encontrar muito jogador bom, né? E tem aquele exemplo clássico, né? O Giannis foi a escolha número 13, se não me engano, no draft, o Jokic, segunda rodada, durante o comercial da transmissão, né? Então, tem sempre valor a ser encontrado, né? Então, a gente vai fazer aqui um preview, como eu falei, nesse formato, e vai ter o episódio pós-draft. Já segue o podcast, se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, liga a notificação, comentário. Se estiver no Spotify, segue, deixa 5 estrelas, ajuda bastante. Segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você usa para escutar, vai ter também conteúdo lá no TikTok, no Instagram. Vamos começar aqui pelo... Eu mandei mais ou menos uma ordem pra você. Eu não sei se eu vou seguir a ordem 100%, Ramon, da pauta que eu te mandei. Mas vamos começar pela primeira pergunta aqui que eu coloquei, que a gente já falou muito sobre ordem do draft, então quero focar um pouco mais nos prospectos. Qual que é o jogador mais seguro desse draft, né? Porque draft tem aqueles caras mais 8 ou 80, que é um tópico aqui também na nossa pauta, mas tem aqueles jogadores que a gente se sente mais seguro em prever o que ele vai ser na NBA, né? Não necessariamente uma estrela, mas um cara muito útil. Se você tivesse que definir qual o jogador mais seguro dessa classe, desse draft de 2024, quem você colocaria? Cara, esse draft é muito engraçado pelo que a gente já tava falando, né? De não ser um draft tão brilhoso. Então a galera que tá no topo dele, em tese, você já enxerga... Tipo, você não pensa, caraca, porra, o Donovan Clingan vai ser, sei lá, o novo Jokic. Você não pensa assim. Você pensa nele como um cara que vai chegar e vai agregar muito bem. Tipo, geralmente num draft que é melhor, você pensa nele como um jogador de meio, de primeira rodada e pensa, pô, esse cara vai chegar e vai agregar. No topo do draft já tem caras assim nessa classe, tá ligado? Por exemplo, o Reed Shepard é um cara que eu acho um prospecto seguro, apesar dele ser bem novinho, porque, pô, o cara chutou 52% de 3 pontos, tá ligado? Com o range de NBA, né? Não é o range só do college. No range de NBA ele também tem um aproveitamento tipo, muito absurdo. Uhum. E ele é um bom defensor de pontos de ataque. Pra quem não sabe, pontos de ataque é o defensor que marca quem traz a bola. Ou seja, quando o cara tiver com a bola pisando na sua quadra, ele vai ser a primeira pessoa que o cara vai ver, tá ligado? Mas agora vou fugir um pouco desse pessoal do topo do draft, porque acho que não é falar mais do mesmo e chegar no pessoal mais ali depois do 10ª escolha, assim. Tipo, o que eu mais gosto, os 2 que eu mais gosto nesse quesito são o Baylor Scheierman, de Creighton, que é um excelente chutador de 3. Ele já tem 23 anos, mas o que ele entrega em quadra, pra mim, é um bagulho tipo, essencial na NBA.
que ele não pode ser o melhor defensor do mundo, mas ele é um jogador muito inteligente ofensivamente. Ele não é só um chutador de três, entende? Ele tem um processamento muito rápido, ele consegue driblar a bola, se você precisar que ele bote a bola no chão, faça uma jogada de pick and roll, ele consegue. E o Tristan da Silva, pra mim, é o jogador, tipo, dos seniors, né, que são os caras que estão 4 anos no college, é o jogador mais bem polido da classe. Ele é o mais inteligente da classe pra mim, disparadamente. Ele é um cara mais de... Como é que se fala? Ele tem um mid-post, né? Tem o high post, tem o low post. Ele tem um mid-post muito bom. Você dá a bola ali para ele na média distância, ele vira de costas para cesta. Ele consegue jogar. Ele consegue fazer um mão a mão legal. Mas ele também tem uma mobilidade acima da média para o cara que joga na posição 4, entende? Mesmo sendo 6'9", que deve ser 2,6 metros de altura, ele é um cara que tem essa versatilidade, essa mobilidade, e eu gosto bastante dele. O Tristan da Silva, não necessariamente pelo estilo de jogo, mas eu acho que a forma como ele já entra na NBA bem perto já do produto final que ele vai ser eventualmente, me lembra um pouco o Rami Hackers, né? Que o Miami Heat selecionava ele, basicamente a gente sabe o que a gente vai ter com ele, né? E ele provou que logo de cara ele já estava bem pronto. Eu fui com um cara mais óbvio nessa pergunta, você acabou citando ele. É o Donovan Clingan, cara, porque eu acho que é muito difícil pra mim ver uma versão do Donovan Clingan que não é um jogador bem útil na NBA. Ele nunca vai ser All-Star, ele não vai ser All-NBA, eu não imagino que ele tenha talento pra isso. Mas eu acho que logo de cara ele vai ser um jogador de pelo menos ali 20 minutos de quadra, dependendo do time que ele cair. De repente pode acabar sendo titular, mas ele vai ter alguns problemas porque eu acho ele um pouco... Ele não tem a mobilidade lateral, né, que você quer num pivô moderno. Mas ele vai ser um excelente protetor de aro. Ele vai finalizar a próxima cesta com enterradas. Ele é muito alto, tem uma envergadura muito grande. Então, eu não consigo... Assim, ele é um cara que ele não vai estar jogando na China daqui a 10 anos. Não vai estar na Europa, né? Não vai estar tentando ali uma comeback ali na D-League. Ele é um cara que, assim, de repente o piso dele é um dos irmãos Plumlee, talvez, dar um pivô ali de rotação. Acho que até mais alto do que isso, mas... E também eu acho que o teto dele não é, tipo, sei lá, Rudy Gobert, né? Algo do tipo, é mais baixo. Mas, sei lá, ele pode ser um Walker Kessler, talvez melhorado? Eu acho que pode. Então... Tem criado-se uma conversa aí sobre ele ser a primeira escolha geral, e eu acho que isso criaria um peso muito grande em cima dele, porque ele não é o cara de você pensa numa primeira escolha geral. Mas eu acho que ele, pela segurança que ele traz, eu acho que ele, hoje, meu palpite é que ele vai acabar sendo uma escolha top 5. Então, eu acho que, tipo, você falou do Donovan Clingan, eu vou numa direção contrária a essa, porque, não da questão dele ser um jogador seguro, mas eu acho que, por osmose, ele já é um defensor positivo na NBA, entende? Tipo, mesmo ele não tendo uma mobilidade insana, cara, pra um maluco que tem 2,16 metros de altura, ele tem uma mobilidade ok, tá ligado? Ele não vai ser um maluco que vai chegar, por exemplo, igual o Alex Sarr. O Alex Sarr é um dos únicos jogadores, na real, pra mim, tirando o Ron Holland, que tá muito abaixo do radar e a gente vai falar dele mais tarde, ele... São os dois únicos jogadores com cara de pick 1 nessa classe, cara, entende? São os dois jogadores que eu falo, pô, Alex Sarr e Ron Holland. Podem ser a pick 1 e eu acho que a pressão não vai bater neles se eles forem a pick 1, entende? Então, tipo, pra mim, você chegar na NBA sendo um defensor positivo é difícil demais, tipo, muita coisa. Principalmente pra pivô. E eu acho que um jogo... Exatamente. E eu acho que um jogador sai no draft chegando na NBA como defensor positivo, o piso dele é um bagulho fenomenal, tá ligado? Tipo, ele já tem vaga cativa em algum time que precise complementar na defesa, nem que ele jogue 15 minutos, entende? E eu também gosto muito do Donovan Clingan como finalizador, porque ele tem um jogador que não sabe que tem 2,15 metros de altura, né? Tipo, por exemplo, um tempo atrás no Mavericks, o Porzingis parecia que tinha 1,95 m jogando, tá ligado? E o cara simplesmente se recusava, moleque, ele se recusava a pisar dentro do garrafão. Mas o Donovan Clingan não. Ele e o Zach Edey têm essa característica muito boa. Eles aproveitam bem demais o tamanho deles. Tipo, um mismatch com eles é um bagulho que eles vão aproveitar. Eu acho que é assim que eles vão, tipo... Eu esqueci como é que fala em português, eu acho que é thrive em inglês. Thrive.
Mas eles vão... Bilingue demais. Se dá bem, né? Eu leio muito inglês, então... Se dá bem, mas né? Eles vão prosperar na NBA. Isso. Vão prosperar na NBA. Perfeito. Eu acho que o tipo de impacto que ele pode ter, apesar de ser um jogador bem diferente, é o do Derek Lively no Mavericks, né? Porque o Derek Lively é bem mais móvel do que o Donovan Clingan, né? Mas, enfim, eu acho que ele é um cara bem seguro. Agora vamos pro outro lado da moeda, né? O jogador 880. Aquele cara que pode estar no Shanghai Sharks daqui a 5 anos, ou pode ser um cara ali, não digo All-Star, né? Mas um cara de verdade num time bom, né? E eu tenho dois aqui, antes de passar para você, Ramon. Primeiro, o Tiani Salon, francês, que subiu como um foguete recentemente ali, no último mês, no draft, né? Ele tem a trajetória dele é muito parecida com o do Bilal Coulibaly ano passado, né? Que era um cara ali de final abaixo da loteria e acabou sendo, acho que a escolha 8, né? No 6, sei lá. E eu acho que o Matas Buzelis também é um cara bem 880, porque eu gosto de muitas coisas sobre o Matas Buzelis, mas eu também tenho muitos problemas, né? Tipo, o arremesso dele é real ou não, né? Ele vai conseguir ficar mais forte? Ele vai conseguir colocar a bola no chão consistentemente na NBA? Eu acho que tem uma versão do Matas Buzelis que ele é um All-Star, mas também tem uma versão do Matas Buzelis que ele tá jogando na Europa daqui a 5 anos. Então, eu separaria esses dois. Você concorda com esses dois aparecendo antes de revelar o seu voto? Olha, você falou do Matas e do Tiani Salão? Então, o Tiani Salão, pra mim, ele tem esse quê do Bilal Coulibaly, mas ele me parece muito mais com a trajetória de outro jogador, outro francês e outro que jogava em liga profissional, que é o Ousmane Dieng, do Thunder, que ele jogou na NBL, se eu não me, que é a liga da Nova Zelândia, né? Não, é Austrália, mas tem um time da Nova Zelândia, se eu não estiver enganado. Acho que tem o New Zealand Breakers, né? Que joga... Isso, New Zealand Breakers é o nome do time, perfeito. Ele tava jogando com outro jogador que também era prospect de draft um tempo atrás, eu não lembro quem era, não lembro também onde ele foi parar, porque ele não tá mais lá. Era o Dyson Daniels? Não, o Dyson Daniels jogou na D-League. Mas o Dyson Daniels chegou a jogar no New Zealand Breakers, eu acho. Talvez seja ele, mas enfim. Enfim, o que eu tenho a favor do Salão, que eu não tenho a favor do Dieng, é o atleticismo, tá ligado? O Dieng não era um jogador atlético, ele era um jogador muito alto, com uma fluidez corporal assustadora, né, pra altura dele. Era um jogador 6'9", que batia a bola como se fosse um armador. Mas o arremesso dele, tipo, às vezes ia, às vezes vinha. A defesa nunca foi um ponto muito forte, mas o que mantinha ele era esse upside. Ele, é um cara com altura de ala, que bate bola e cria arremesso igual um armador. Agora, o Tiani Salão, ele passou por uma sequência de... Acho que foi no final do ano passado, que ele tava chutando 45% para 3 pontos, e aí ele começou a disparar no draft, tá ligado? Os caras falam, meu Deus, o cara tem... Realmente, ele é um ala, né? Ele vai jogar provavelmente na 4 na NBA, porque ele já tem uma força física considerável, já é um cara bem atlético. Só que o arremesso dele vai e volta, ele não é um passador insano, né? Acho que eu não consigo nem falar que ele é um passador mediano, se eu for ter que configurar aqui. Ele é um nota 4, 5 no máximo. E ele não é um chutador tão proeminente. Ele se beneficia de conseguir bastante toque dentro do garrafão, né? Ele chega na cesta bem legal. Mas isso é França Sub-20, é na LNB Pro A, que é contra um pessoal que não tem esse vigor físico que ele tem. Aí eu fico meio pá. Mas se eu fosse apostar, eu como torcedor do San Antonio Spurs, se eu tivesse escolhido, deixa eu pensar, um jogador. Vamos supor que o San Antonio Spurs escolheu o Zaccharie Risacher na 4. Eu escolheria o Tiani Salão. Porque eu acho que ele pode ser bem desenvolvido em San Antonio. Eu gosto dele. Eu gosto dele também em Oklahoma. Porque o Chip Engeland é o treinador de desenvolvimento de jogadores do Thunder, né? E ele era do San Antonio Spurs. Ele é um cara que ele é conhecido na NBA por ser o melhor desenvolvendo arremesso de jogadores. Tipo, ele fez o DeJounte Murray começar a arremessar, e o DeJounte Murray era horripilante, era Kawhi, feio de né, se jogar. Kawhi, perfeito.
Sobre o Matheus Buzelis, eu acho que... Eu sei lá, eu sou meio morno com relação a ele. Eu vejo muita gente tratando ele como se ele fosse o Kevin Durant branco, e também vejo muita gente tratando ele como se ele fosse, porra, sei lá, o Mário Hezonja, tá ligado? Então, eu sou meio morno conforme eles. Mas um que eu acho que é muito 880, tipo, pô, é até vacilo falar dele, porque ele nem deve jogar essa temporada, que é o Topic, cara. Tipo, Cara, pô, é um bagulho, a gente tava que eu falando fico, mano. sobre o Kylian Hayes antes da gente começar a gravar, né? E tá bem registrado aqui no podcast o meu ódio pelo Kylian Hayes como torcedor do Detroit Pistons. A minha primeira impressão vendo o Topic, cara, pra mim era o Kylian Hayes. E eu falei assim, pô, eu não quero chegar perto desse cara. Mas aí eu assisti um pouco mais, eu gostei mais do que, assim, achei que tem um jogo ofensivo mais desenvolvido. O meu grande problema com o Nikola Topic, e você pode confirmar ou me deixar mais tranquilo quanto a ele, eu acho ele muito robótico com a bola. Eu acho que ele tem o corpo extremamente reto, né, driblando a bola. Meio aqueles vídeos, né, de tipo George Gervin, NBA dos anos 50, né, os caras driblando a bola. Isso me assusta um pouco. Ele não vai jogar esse ano, né, rompeu o ligamento cruzado, mas... Não, tem chance de jogar esse ano. Mas tem muita gente que gosta Tem a dele. mínima chance. Então, o meu problema com ele é, tipo, eu acho ele meio robótico jogando, mas eu acho que isso já é parte do jogo dele, entende? O controle de bola dele eu acho legal, eu gosto do controle de bola dele, eu gosto dele como passador, e eu gosto dele como uma pessoa que ataca a cesta, né, como um slasher. Eu gosto dele nesses sentidos. O problema todo ele é um armador que tem 2,3 metros de altura, e ele chega bem na cesta. Mas na NBA, só ter 2,3 metros de altura e chegar bem na cesta vai ser o suficiente para ele conseguir pontuar, porque ele não é um arremessador bom. Ele, por muito tempo na temporada, não foi um batedor de lance livre bom. E se você for ver, ele tem um aproveitamento meio duvidoso na relação tipo de floaters e runners, né? Floater é aquele arremesso de mata-pivô que todo mundo fala. O soft touch dele não é interessante para mim. E defensivamente, ele é... Cara, não sei nem definir. Ele é desligado na quadra. Então, ele é um cara que, tipo, se não for nos termos dele, se ele não for pra um lugar que ele esteja muito confortável, eu acho que pode ser um 8. Agora, se ele for pra um lugar que ele esteja bem confortável, ele vai ser um 80, tá ligado? Então, eu acho que esse é um jogador que define bem essa pauta, esse tema. Agora vamos pro terceiro tópico aqui. Se você pudesse escolher um jogador de um time específico, um cara que você acha que o encaixe dele com um determinado time é tão perfeito que você colocaria, mas eu vou colocar um porém que eu não te passei na pauta antes. Ramon, você já não pode ser o Spurs. Não pode ser o San Antonio Spurs. Quem tá assistindo no YouTube tá vendo o Ramon com a camisa do San Antonio Spurs. Mas se você quiser mais um tempo pra pensar, eu posso começar pelo meu. Mas eu gostaria que você fosse com um que não fosse do San Antonio Spurs. Porque todo mundo jogando com o Ibanyama vai jogar bem. Você tem um ponto. Mas eu também já tava pensando nisso um tempo atrás. Pode falar, então. Eu fiz um tweet, inclusive. Eu acho, assim, que o jogador que tem um fit legal de verdade com a franquia é o... Cadê ele? Deixa eu procurar aqui. É o Jacoby Walter com o Charlotte Hornets. Eu gosto muito do feat do Jacoby Walter com Charlotte Hornets, porque... cara, alguém respondeu um tweet meu esses dias falando que ele era uma espécie de KCP 2.0. Aí quando você pensa assim, fala, caraca... É porque o pessoal, quando tu vê uma comparação de jogador da NBA feita por um analista de draft, tu nunca vai ver o cara comparando o Alex Sarr com o Hakeem Olajuwon, tá ligado? Tu vai ver o cara comparando ele, sei lá, com o Paul Millsap, que é uma realidade mais próxima, entende? Não adianta você comparar um jogador com uma super estrela, um Hall da Fama. O Jacoby Walter, ele realmente tem esses tracinhos de KCP, ele é um bom defensor fora da bola, ele é um defensor ok na bola, e ele pode simplesmente... ele pode ser um lança-chamas ofensivo, né? Ele é um cara que gosta do chute de 3, chuta de 3 em qualquer situação, seja catch and shoot, saindo do bloqueio, movimento. E ele não é o cara mais atlético, tá? Ele não é o cara que tem um burst, ele não é o cara que tem essa explosão,
pra chegar na sexta, mas ele gosta de punir close-out. Se você for ver o jogo de Baylor, pra quem não sabe, eu assisto Baylor, porque eu torço pra Baylor, né? E ele é um cara que eu acho que, tipo, nesse sistema dos Hornets, pensando num time com finalizadores muito bons ao redor do LaMelo, é um negócio sensacional, se você for parar pra pensar. Tipo, o Brandon Miller e eles são versáteis, né? Porque além deles finalizarem bem, eles criam bem pra eles mesmos. Então, Brandon Miller, Jacob Walter, aí tem o Mark Williams pra fazer o trabalho sujo. Eu gosto da situação, assim como também gosto da situação do Stephen Castle no Hornets, mas um pouco menos que o Jacob Walter. E quem tá assistindo no YouTube também sabe que o Ramon é sócio do LaMelo Ball, né? Então ele tem um interesse extra aí pro Charlotte Hornets. Cara, eu pensei no Charlotte Hornets também, né? E a gente não passou, sempre quando eu faço pauta nesse tipo, eu não gosto de passar as respostas com um convidado, pra ter o efeito surpresa aqui no programa. Eu fui de Hornets também, mas eu fui com uma um pouco mais óbvia, que é o Stephon Castle. Eu acho que o fato do LaMelo e do Brandon Miller serem bons arremessadores de 3 dão uma aliviada na questão do arremesso dele, né, que não é o ideal. Mas ele é um cara que eu vejo meio assim, pelo menos, tirando o arremesso, meio que nota 7 em tudo. Não sei se é uma forma de descrever bem, porque ele é esforçado, ele tem um tamanho, tem toda a questão que ele quer ser o armador principal de um time e tal, não sei o quê. Mas, cara, parte de entrar na NBA é que você não pode escolher o time pelo qual você vai jogar, né? E eu acho que o encaixe dele com o LaMelo seria muito bom. Eu acho que ele poderia aliviar algumas das fraquezas do LaMelo. E eu acho que tem um upside também, um potencial, porque o LaMelo, vamos ser bem sinceros, né? Ele tá entrando agora no 5º ano dele, né? E... 5º ano ou 4º? 4º ano? Acho que é o 4º ano. E até agora não mostrou a capacidade... 5º? 2020, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 26. Não é isso? E ele não mostrou a capacidade e nem que tem o interesse de ser um jogador vencedor até agora. E, claro, teve muita lesão, situação muito ruim e tal, não sei o quê. Mas o Stephon Castle é o contrário, né? Ele foi um cara vencedor no basquete universitário, que eu acho que ele pode trazer um pouco mais daquela mentalidade de, sei lá, de time trabalhar um pouco mais. Então acho que tá no futuro, pode ser, se ele se encaixar bem, se ele desenvolver o arremesso, pode ser o Hornets trocar o LaMelo Ball e seguir com o Stephon Castle, Brandon Miller e Mark Williams. Mas eu acho que é muito perfeito pelo que ele pode fazer, defendendo o guarda principal e aliviando um pouco o LaMelo, que ele não é um grande defensor, apesar de ter tamanho, e deveria ser um defensor bem melhor do que ele é. Então, o Stephon Castle é o meu jogador favorito da classe, com certa margem para o segundo colocado. E quando eu vou avaliar um jogador, quando eu vou pegar um jogador de high school, de college, internacional, base internacional, eu tento usar três requisitos. Três requisitos não, né? 3 fundamentos para quando é um prospecto de alto nível, certo? Para ver se eu consigo ver ele excedendo as expectativas de ser, sei lá, um role player e o que diferencia ele de um role player, né? E como tu falou do Castle, pensando em nível NBA, ele vindo do college com 1 ano sendo um freshman para NBA, ele é um nota 7 em tudo, com exceção do arremesso, né? Os 3 pilares para mim que podem formar uma superestrela ou estrela são o playmaking, a defesa e a capacidade na pontuação dele. O Castle preenche o playmaking e a defesa. A capacidade na pontuação, eu já acho que tá muito ligado ao slashing dele, que ele tem um jogo de... Ofensivamente, ele me lembra muito o Shai Gilgeous-Alexander, pra falar a verdade. Tipo, ele não teve essa demonstração toda no college, porque ele jogou numa posição para vencer, não para mostrar ele pra NBA, né? Como o Yukon gosta de fazer. Eles nunca levam ninguém pra lá pra você, pô, eu quero que você seja draftado mais alto, eu quero que você ganhe aqui. É isso que eles falam sempre. Que estranho um Por time isso que eles são campeão, né? Que estranho o time do basquete universitário que joga pra vencer, né? Não pra... Caraca, é mais raro do que parece, né? Tipo, basquete universitário, geralmente os caras querem trazer um recruta muito hypado e jogar em volta dele pra poder trazer publicidade pra faculdade. Mas tem umas ainda que são, tipo, Villanova, UConn, Baylor, são faculdades que gostam de vencer e jogam pra vencer.
E rapidinho, role player, né, pro pessoal que tá escutando, tá começando a acompanhar agora, é aquele jogador mais secundário, né, aquele operário da bola, né, acho que é uma boa tradução. Acho que esse é o termo brasileiro perfeito para role player. Mas, por favor, é o cara completa que tá sobre lá o pra Stephen Castle. Ele tá lá pra completar e servir a função dele, né? Porque role seria a função dele. Ele serve a função dele. Um jogador que chuta bem de 3, ele é um especialista em 3 pontos, ele é um role player, vamos supor. Agora, sobre o Castle ainda, e o fato de eu achar que ele tem esse potencial de ser um All-Star um dia, tá muito ligado ao que eu vi dele no high school. Tem muita gente que gosta de desconsiderar 100% o que acontece no high school e considerar só a temporada de jogadores no universitário ou ser internacional. Não aproveita a base, aproveita só o profissional, tá ligado? E se fosse assim, ia ser bem ruim para você avaliar alguns jogadores, por exemplo, o Victor, no primeiro ano dele de Iceville, quando ele tava com 18 anos, que ele fez 6 pontos por jogo no Iceville. Se tu olhar pro Victor Wembanyama, ver ele fazer 6 pontos por jogo, tipo, tem gente que vai desconsiderar, tá ligado? Uhum. Mas também tem vezes que você vê um jogador que tem umas médias que não são tão chamativas, aí a gente chega no Bronny James, né? E pensa, pô, o que ele fez no high school e o que ele apresentou levemente, até porque ele teve várias complicações no college, e eu não sou o maior fã do Bronny James, eu não sou uma pessoa que vai defender ele veementemente por aí, mas eu entendo, como jogador, o que ele pode trazer para a quadra de basquete, que atrai os times da NBA. E eu não tô falando do pai dele jogar nesses times, porque ele faz o serviço que um jogador, como nas suas devidas proporções, ele joga um basquete que você pode ver o Derek White, por exemplo. Porque ele sempre foi um glue guy, né? Glue guy é o cara cola, é o defensor que marca o armador adversário quando ele é o ball handler primário. E fica grudado nele o jogo todo. Ele é um bom conector, ele faz bons passes. Mas aí você tá falando do Bronny ou do Stephen Castle? Agora eu me perdi. Do Bronny agora, do Bronny. Mas e o Stephen Castle? Porque eu tenho um pouco mais de Bronny pra falar no outro ponto aqui da pauta. Pô, cara, é difícil eu falar sobre o Stephen Castle porque eu sou muito believer, né? Eu acredito muito nele. Então, eu acho que o fato dele ser tão versátil e tão polivalente, tão versátil sem a bola e tão polivalente com a bola, eu não vejo um time, honestamente, eu não vejo um time que ele não encaixe nesse draft. Poderia ir pra qualquer time da NBA que ele jogaria pelo menos 15 minutos em qualquer time da NBA. Questão é tirando os times Celtics, né? O Celtics, aí ele não tem, mas, vai jogar no Suns, eu acho que ele teria essa vaga, ele jogaria no Phoenix Suns uns 15 minutos, fatalmente, 20 minutos, e qualquer outro time, tá ligado? O Killian Hayes jogou na NBA na temporada passada, né? Então qualquer jogador pode. Vamos passar rápido aqui por duas categorias menores aqui. Antes, afinal, é uma previsão ousada para o draft. Mas só citando o nome aqui, uma descrição rápida, Ramon. Qual jogador você tem acima do consenso? Um cara que você coloca mais pra cima no seu ranking pessoal do que você vê o pessoal colocando? Um jogador que eu tenho mais acima do consenso... Melvin Adinça. Melvin Adinça joga no Saint-Quentin, da França. Ele é LNB Pro A. E eu simplesmente acho que ele tem todas as ferramentas possíveis para ser um jogador de 30 minutos num bom time na NBA daqui a uns 2 anos, né? No primeiro ano ele não vai poder fazer isso, a não ser que ele caia num time muito ruim, que, tem gente que tem ele na casa das 40, mas eu particularmente, no meu último board, eu botei ele na 35. Hoje, no mock draft que eu fiz, eu piquei ele na 27. Mas com os Knicks. Eu troquei para baixo com os Knicks e piquei ele na 27. Mas se eu tivesse a oportunidade de escolher ele na 23 do Bucks, por exemplo, eu escolheria tranquilamente, tá ligado? Eu tô vendo aqui no consenso, mock draft consenso, ele tá na 56 aqui pro Lakers. Cara, isso é um absurdo. Então realmente você tá bem acima do consenso. Eu separei 2 aqui, cara. O primeiro é o Kyle Filipowski, da Universidade Duke. Eu gosto muito do Filipowski. Ele vai ter uma questão ali de conseguir mais força física e tal, mas assim, tem mais muitos pivôs daqueles grandões, né, que isso vai ser um problema, mas também
Eu acho que ele compensa com a mobilidade dele. Ele é um cara esforçado, é um cara que consegue colocar a bola no chão, que eu acho que é bem importante. E eu gosto do Filipowski, eu acho que ele é um cara... Assim, o tipo físico dele lembra, né? Então é meio que é um pouco roubado aqui eu fazer essa comparação. Eu acho que o Larry Nance um pouco menos atlético. E eu acho que ele pode vir a ser um bom arremessador de 3. Então eu acho que eu gosto dele ali como um potencial stretch 5, né? Que o pessoal fala dos Estados Unidos, que é aquele pivô mais leve, que espaça a quadra e tal. E outro que eu, sinceramente, eu acho que ele já subiu tanto nos bots que eu acho que nem tô acima do consenso, porque o consenso já tá bem alto nele, é o Devin Carter, armador de Providence. Jogadoraço. Cara, ele tá aqui, deixa eu ver onde é que ele tá no mock draft de consenso, tá na 11ª pro Chicago Bulls, mas isso vai subir porque já tem mock draft saindo ele direto no top 10 e acho que no ranking do Kevin O'Connor lá do The Ringer, que já tá na 5ª colocação. O cara é um jogador profissional de basquete. É um cara que vai entrar e vai saber o que ele tem que fazer em quadra, que é muito esforçado, e eu acho que eu quero muito ver o Devin Carter cair num time competitivo. Eu não quero que ele caia num, sei lá, Washington Wizards da vida, um Detroit Pistons da vida. Porque eu acho que ele pode ter um papel, ele pode ser um pouco do que o Cason Wallace foi pro Oklahoma City Thunder nessa última temporada, na minha opinião. Perfeito. Então, cara, o Devin Carter foi uma ascensão tipo, meteórica, né? Tipo, quando eu fiz o meu primeiro Big Board, ele tava nos não ranqueados. O nome dele tava lá, só que ele tava não ranqueado. No último Big Board, ele decolou pra 10ª posição. E eu acho que, cara, existe um mundo onde, por exemplo, eu vejo o Charlotte Hornets não conseguindo nem o Reed Shepard, nem o Stephen Castle, que eu tenho certeza que são os dois alvos deles. Que eles picam o Devin Carter na 6, tá ligado? Assim como consigo ver o Bulls picando ele na 11 e o San Antonio picando ele na 8, se não picar o Stephen Castle. Picar, entende? Pra quem tá achando estranho, é uma portuguesação do verbo to pick, que é escolher em inglês. É coisa de gente que acompanha muito o draft. Então, tipo, eu acho que se eu fosse realmente o Cason Wallace, inclusive um dos jogadores favoritos da classe passada, já fez, mano, quando começou o ciclo passado, eu fiz uma thread sobre ele incrível. Eu acho que eu tenho salvo até hoje, depois eu vou dar RT pro pessoal ver. Antes dele ser selecionado por Oklahoma. E eu acho que o Devin Carter, se eu fazer uma comparação mais pé no chão, eu penso no José Alvarado com esteroides, tá ligado? Ele é um cara que ele traz essa energia pra quadra que o José Alvarado também traz. Ele não tem esse glamour, porque ele foi undrafted, obviamente. E também joga um role menor em New Orleans hoje, mas ainda assim é muito importante. Mas ele é esse cara que eu vejo que ele vai dar a vida dele na defesa. Ele vai fazer aquelas jogadas de raça, né? De salvar a bola, de se jogar no chão com a bola presa. Ele é esse jogador. E ofensivamente, ele é provavelmente o armador, tirando o Tyler Kolek, o armador mais polido da classe. Porque ele consegue jogar no pick and roll, ele consegue arremessar de média distância, ele consegue arremessar pra 3, ele chega na 6 e ele é muito atlético. Ele é um jogador de transição puro, tá ligado? Por isso que eu sempre falei, San Antonio Spurs escolhe o Devin Carter, eles estão escolhendo o Devin Carter pensando num time pra jogar, pra vencer. Eles não escolhem o Devin Carter jogando, falando, ano que vem é outro draft. Não. Pegou o Devin Carter, San Antonio Spurs, quer ganhar 30, 40 jogos esse ano e vai jogar pra isso. Não vai poupar o Wembanyama, não vai botar ele pra jogar 28 minutos. Sim. E é uma tomada de decisão que eu acho insana da franquia se acontecer. Eu gostaria. E o último ponto sobre ele tem uma envergadura muito acima da média, né, pra altura dele também, né. Então é aquilo, eu não acho que vale mais, porque eu acho que o consenso dele já, eu não cairia da cadeira se ele for uma escolha top 5 na quarta-feira, né, e eu acho que não seria um absurdo. Jogador que você tem mais abaixo do consenso, né, um cara que o pessoal gosta e você não gosta tanto. Vou começar pelo meu agora. Eu vou de Tyler Smith, ala da Universidade de... Não, de Lignite. De Lignite, isso. Cara, o Tyler Smith, eu sinto que ele é visto como um arremessador, mas eu nem sei se o arremesso dele é tão confiável assim, né? E ele não finaliza muito bem perto da cesta. Ele não é um grande defensor. Eu sei que o G-League Ignite tem sido um buraco negro ali em termos de desenvolvimento de jogadores ali nos últimos anos. Exato. Mas eu não sei. É um cara que é um arremessador
E eu não tenho certeza se ele é tão bom como arremessador assim, né? Então, eu sinceramente eu acho que ele é um cara de fim de primeira rodada, início de segunda rodada. Acho que mais do que isso, eu não ficaria tranquilo. E você, quem que você colocaria? Cara, pensando assim... Primeiramente, o Tyler Smith, eu gosto muito dele, tá? Eu fiquei meio sentido com essa declaração. Eu sou fã, eu sou o believer do Tyler Smith. Eu acho que o jogador que eu tenho mais abaixo, assim, em relação ao consenso, provavelmente é o Kyle Filipowski. Sim, eu acho que... Então invertemos. A gente inverteu, é o Kyle Filipowski, tipo... Eu vejo gente colocando ele... É o Kyle Filipowski ou o Kelly Ware. É um dos dois. E eu sou péssimo pra avaliar pivô, então já vai aí o disclaimer. Porque eu não sou believer no arsenal ofensivo dele em alto nível se ele não tem um motor suficiente pra continuar indo, tá ligado? Por exemplo, ele vai fazer uma jogada que ele vai dar um spin maravilhoso, um giro maravilhoso de costas pra cima, fazer a bandeja, enquanto ele vai ficar parado igual um cone na defesa se ele for voltar em transição. É difícil, tipo, em Duke, ele é um cara que ele geralmente não, né? Mas ele tinha momentos que ele pegava o rebote e ele mesmo levava a bola em transição. Eu achava isso maravilhoso. Pô, esse cara é diferenciado. Só que eu acho que é um tiro muito curto. Tipo, se apoiar só no arsenal ofensivo dele. Porque eu não acho ele um passador acima da média, esplendoroso. Eu acho que ele é um jogador de post excelente. Defensivamente não gosto. E eu acho que o que impacta mais no meu julgamento, eu levo muito em consideração a medida, né? O tamanho, o peso e a envergadura dos jogadores importa bastante pra mim. A envergadura dele não me impressiona. Ele é um cara de 7 pés que tem envergadura igual ou negativa, eu não lembro mais. Negativa não dele ter o braço pra dentro do corpo, tá? Negativa dele ser menor que a altura dele. 6,11 de altura, que é o quê? 6,11 é 2 metros e... 2 metros e 11. E tem 2,11 de envergadura, né? Então tá ali no... Não é realmente uma grande envergadura. Exatamente. Aí, tipo, ele não tem esse motor... Tipo, eu penso, né? Ele não tem esse motor. Ele não tem uma envergadura que possa cobrir essa falta de atividade defensiva dele. Então, como é que ele vai interferir na linha de passe? Como é que ele vai se recuperar numa jogada que ele foi batido e tem que correr atrás do cara para dar um toco ou contestar um arremesso? Eu fico pensando nisso, ele não vai ser muito explorado defensivamente. Eu acho até mais provável que ele jogue na posição 4 do que na 5 na NBA, ou como um stretch 5 vindo do banco. E eu acho que você fez uma comparação do Klingon com os irmãos Plumlee, que eu achei que cabe muito no Kyle Filipowski, porque o Mason Plumlee, de vez em quando ele dá uma mais engraçada com a bola, né? Ele gosta de bater bola, ele faz isso. Tem um highlight dele no Pistons que é insano, que ele dá um behind the back por debaixo das pernas e finaliza na enterrada. Caraca, mano. Eu tava vendo esses dias e tava rolando um Reels que era tipo compilação de ball handlers do Mason Plumlee mesmo, né? Que é realmente Mas eu senti... Cara, é muito divertido, mano. Eu senti que foi meio pessoal você colocar o Kyle Filipowski, porque eu coloquei o Tyler Smith, né? E se eu tivesse colocado o Stephon Castle, então você teria desligado aqui o podcast e... Cara, se eu te falar que não, porque, tipo, eu tenho aqui ranqueado o board completo, né? E tenho ranqueado pela posição, tipo, o melhor jogador da posição e o pior jogador da posição. O Tyler Smith, o Kyle Filipowski no board completo tá na 29ª. E no board pela posição, ele é o 7º, se eu não estiver enganado. Então, tipo, eu sou muito abaixo dele do que o pessoal é, porque vem muita gente, tipo... Teve até uma rixinha de hype na comunidade do draft, com a volta dele pro college e a volta do Donovan Clingan pro college, tá ligado? Tipo, quem vai voltar melhor? Quem vai vender melhor o estoque voltando pro college? E acabou que o Donovan Clingan deu uma surra nele, né? Sim. Aí eu já fiquei meio descrente, porque eu via ele como com um potencial muito maior do que o Donovan Clingan. Porque ele era 4 ou 5 estrelas indo pro NCAA. Ele, assim como o Derek Lively, é um cara que era um prospecto bem visto, né, saindo do high school, e não se ajudou muito em Duke, né, que tá uma bagunça. Ele é era top 3 da classe e simplesmente degringolou, trocou de faculdade de caramba. Ele era Oregon e transferiu pra Indiana. E não dá nem pra dizer que foi pós-Coach K, né, porque os últimos anos do Coach K lá na Universidade de Duke também já não foram tão bons. Hora de previsões ousadas. Mas aquela previsão ali A minha previsão ousada
E eu já vou deixar bem claro que eu não acredito que isso deveria acontecer. Mas é a minha previsão ousada de que vai acontecer. Eu acredito que o Bronny James vai ser selecionado na primeira rodada. E eu não acho que ele é um prospecto de primeira rodada. Longe disso. Não é o pior jogador da história do basquete, como algumas pessoas falam também. Mas eu sinto, se eu tivesse dado um palpite hoje, eu acho que os Lakers vão descer na primeira rodada e vão selecionar o Bronny ali na reta final, pela questão que é um draft fraco, e aí você olha os prospectos que estão disponíveis e você pensa, pô, se eu selecionar o Bronny aqui, eu posso me poupar muito drama nos próximos dias, porque o LeBron não vai sair do Lakers se o Bronny tivesse sido selecionado pelo Lakers. Ele pode falar o que quiser, que não é uma garantia que eu vou jogar no mesmo time que meu filho e tal, não sei o quê. Se for o Lakers, ele mora em Los Angeles, ele quer ficar em Los Angeles, então eu acredito... Quem não quer, né? Exatamente. Eu acredito que o Bronny vai sair mais cedo do que ele deveria, justamente por essa questão, e os Lakers vão acabar o selecionando de novo. Não faria isso. Eu, Gabriel, não selecionaria o Bronny na primeira rodada. Mas eu acredito que na quarta-feira, no pós-rodada aqui do draft, que eu e o Ramon estaremos gravando, eu acho que vai chegar o momento que a gente vai falar sobre o Bronny sendo selecionado. Qual que é a sua previsão ousada, Ramon? Minha previsão ousada para esse draft, deixa eu pensar. Uma previsão ousada? Eu acho que o Ron Holland vai sair. Tem muita gente falando que ele vai sair no final da loteria, mas eu acho que ele pode acabar saindo sim na pick 7 pro Portland Trail Blazers. Eu acho que é um cenário que pode acontecer. Ele teve muito problema na temporada, é verdade, porque o Dig Ignite é um desastre. O time ganhou 2 jogos de 36 na temporada, se não estiver enganado. O time literalmente acabou depois desse ano. Foi a última leva do time, né? O time simplesmente decretou que não ia mais existir depois da temporada. Ele teve lesão na mão, ele teve problema para carregar o piano porque a carga ofensiva dele era alta. Tem gente falando que o camp dele tá escondendo ele dos times, né? Tá fazendo workout com poucos times. Mas eu acredito que o Portland Trail Blazers é o time que fala, mano, mesmo que se você não... Eu acho que ele, inclusive, ele encontrou com o Portland Trail Blazers, mas se não tiver encontrado, mesmo assim, eu acho que o Portland Trail Blazers não teria medo de explicar ele. E eu acho que é uma decisão acertada. Pra mim, ele é o segundo melhor jogador da classe. E outra é que o Atlanta Hawks vai escolher o Alexander Sarr e vai forçar uma troca com algum time desse draft. É uma previsão ousada mesmo. Independente dele não querer jogar lá, eles vão escolher ele e eles vão trocar ele pra algum time. Ele não se encontrou com o Hawks ainda, né? O Washington... Não, ele não foi. Ele não quis ir. Porque ele quer jogar na posição 4 na NBA e ele não se vê jogando na 4 no Hawks. E agregando ainda mais no seu ponto sobre o Bronny, tem uma... Isso aqui não é rumor, não é nada. A única parte de rumor que vai ter aqui vai ser o do jogador específico que eu vou falar, que pode conspirar para uma troca acontecer. Como você falou do Lakers trocar para baixo nessa primeira rodada, se o Denver Nuggets realmente prometeu que escolheria o Darren Holmes, que é um boato que tá correndo aí, eu acho que seria uma troca win-win, né? Você troca pra cima pra poder pegar o Darren Holmes, o Lakers troca pra baixo e pica o Bronny James na 28, que eu acho que ele chega lá, né? Porque tem aquela teoria, né, sobre o Boston Celtics selecionar ele com a 30 pra manter o Bronny James de refém. Mano, aí quando eu vi essa teoria, mano, esse negócio é bagulho de Reddit, cara. Esses caras do Reddit são tudo malucos, eles ficam fazendo essa teoria aí, mano. Seria divertido, né? Pro entretenimento seria fantástico o Bronny. Seria insano. O mais engraçado seria o Bronny selecionado pelo Celtics e vira um bom jogador, vira aquele cara ali de energia vindo do banco e a torcida do Celtics se apaixona por ele, né? Tipo uma versão piorada do Marcus Smart. E aí o James fica sendo aquele xodó vindo do banco do Celtics, o LeBron indo no TD Garden assistir o jogo dele, seria cinema demais. E pra munição pras torcidas, né? Seria o novo Tatum com a camisa do Kobe, o novo Kobe com a camisa de treino do Celtics, seria um bagulho engraçado. Seria mesmo. Correto. Mas, Ramon, muito obrigado pela sua participação. A gente vai conversar de novo na madrugada de quarta para 5. Siga ele lá no @Ramon Hoops, né? HOOPS, né? Ramon normal, RAMON. Muito conteúdo maneiro sobre draft, tem tudo lá no perfil dele. Eu vi que tem uma thread lá no
no primeiro tweet No lá, fixado. no fixado com os conteúdos dele. Ramon, muito feliz em fazer esse conteúdo sobre ter você aqui no podcast falando sobre draft. Brigadão, ainda mais porque você é do Rio de Janeiro também, então tem essa Salve, rapaziada do Rio de entrosamento. Janeiro. Tamo juntos. Brigadão e até depois de amanhã. É isso, irmão. Então, muito obrigado aí, Gabriel, pelo convite. Lembrando que é a primeira vez que eu faço isso. Eu não sei se eu fui bem, eu não sei se eu fui mal, eu só tô meio nervoso, né? Mas eu queria agradecer e eu queria falar pro pessoal não perder a fé nesse draft. Que, apesar dele não ter tanto brilho, eu acho que ele vai trazer coisas boas pra NBA. Igual o draft de 2020, que não tinha tanto brilho, apesar do Lamelo e do Ant. Não era um draft brilhoso. E trouxe vários jogadores da hora pra NBA. Tyrese Maxey. Tyrese Maxey é um jogador que eu acho insano. Já achava na época do draft. Mas essa é uma classe que eu acho que podem ter algumas estrelas escondidas. Afinal, o diamante vem da lama, né, rapaziada? Então, é isso. Obrigado. E vamos pra cima. San Antonio Spurs vai picar o Zachary Rissacher na 4 e o Rob Dillingham na 8. Eu vou ficar triste porque eu queria o Stephen Castle, mas é isso. Informações que eu não tenho. O Rissacher nesse momento é o favorito, né? Pra ser a primeira escolha do draft, Sim. né? Mas, enfim. Porque ruim de tudo, o Atlanta fica com ele, né? Tipo, pode escolher ele e forçar a troca de algum time, por exemplo, San Antonio, ou pode escolher ele jogar, porque ele cabe no time igual maluco, tá suave. Verdade. E pra encerrar, né, esse draft é muito comparado ao draft de 2013, né, que foi um draft historicamente fraco, mas é um draft que teve o Giannis, né, então você, mesmo num draft ruim, você tem um dos, 3 melhores jogadores da NBA, MVP, dos maiores europeus de todos os tempos. Pessoal, muito obrigado a todos que escutaram. O podcast Cara dos Esportes tem episódio de NFL no meio da semana, top 5 safeties. Vai ter o top 32 quarterbacks no domingo, né, um episódio especial, não deixem de escutar. E não deixem de escutar o podcast pós-draft aí na madrugada de quarta para quinta-feira. Vai ter um mini podcast também na sexta-feira de manhã falando sobre a segunda rodada, talvez falando sobre Bronny James. Eu acho que não, mas vamos ver o que vai acontecer no dia. Mas até a próxima, pessoal. Tchau!